Características da geração de Josué, do 31 ao 35. Mike Parsons, com Jeremy Westcott. Estamos quase chegando ao fim desta série, observando a geração que irá possuir tudo que Deus prometeu. Será precursora e irá inspirar outros a fazerem o mesmo. 31. A geração de Josué será implacável para perseguir e erradicar o inimigo. Novamente, não estamos falando de luta contra carne ou sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Não podemos nos omitir nessa guerra, nem podemos conviver com as forças das trevas, ou dividir nossos tronos com os nossos inimigos. Temos que ser implacáveis, precisamos destruí-los. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que, assim, fossem completamente destruídos e mortos sem dó e nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Josué, capítulo 11, versículos 12 ao 20. Essa é uma figura de algo que eles fizeram na dimensão terrena, mas que nós temos que fazer nas regiões celestes. Quando fizermos isso, receberemos autoridade nessa dimensão, autoridade para governar. 32. A geração de Josué assegurará que todas as ordens de Deus sejam cumpridas. Nós precisamos ser fiéis em guardar e obedecer aos mandamentos do Senhor cuidadosamente. Temos que perseverar. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué, capítulo 11, versículo 15. Nós temos que obedecer a palavra de Deus para que possamos fazer tudo o que o Senhor mandou. Temos que conhecer os mandamentos dele. Esse conhecimento, porém, vai além de um conhecimento intelectual. Precisamos ler a palavra de Deus e então entrar na dimensão do céu para receber revelação sobre o que lemos e trazer essa revelação de volta e aplicá-la aqui. 33. A geração de Josué levará a próxima geração a entrar na plenitude da herança e ao descanso. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. Assim, a guerra acabou. Josué, capítulo 11, versículo 23. Ele conquistou toda a terra que foi prometida. Aquele momento deveria ter sido o ponto de partida para que eles conquistassem o resto do mundo e o abençoasse. Lembre-se, a Abraão foi dado o mundo inteiro como sua herança, não apenas um minúsculo pedaço de terra no Oriente Médio. Por esta razão, a partir daquele lugar, eles deveriam encher a terra, mas eles nunca fizeram isso. Sendo assim, o reino foi tirado deles e dado às pessoas que irão. Jesus disse que a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e que seus seguidores iriam e discipulariam as nações. Essa autoridade é a mesma no céu e na terra. É a autoridade dada no céu para ser executada na terra. Esta escritura diz que eles tiveram descanso. Em um dos meus encontros face a face com Jesus, ele me levou e me mostrou o assento, ou lugar de descanso, e o que significa entrar no descanso. Ele me ensinou sobre Mateus 11 e sobre Hebreus 4. Tudo o que fazemos deve vir do descanso, ou seja, da paz, da abundância, sem luta ou esforço, sem pesar e sem carregar fardos na nossa própria força. Quando fazemos as coisas no descanso, fazemos com a força do Senhor e não com a nossa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29.
A palavra traduzida aqui como mansidão é a mesma usada para um cavalo selvagem que foi amansado e que tem um freio na boca, para que qualquer um que o cavalgue consiga controlá-lo. Assim somos nós, como cavalos selvagens, cheios de autoridade, mas totalmente submissos, da mesma forma que Jesus foi submisso ao Pai. Eu apenas farei a vontade do meu Pai que me enviou. João capítulo 4, versículo 34 e 6, versículo 38. Falsa humildade é orgulho disfarçado, dizendo: eu não sou bom, não tenho nada para oferecer. A verdadeira humildade diz: eu sou um filho de Deus, sentado nas regiões celestiais, tenho autoridade e poder, e escolho submeter essa autoridade e poder ao Senhor para fazer somente aquilo que eu ver o Pai fazendo. Quando você se rende completamente, submetendo tudo ao Senhor, você entra num lugar de descanso. 34. A geração de Josué terá força sobrenatural para a guerra. Eles serão como Caleb, que aos 85 anos ainda tinha força para entrar na terra e lutar. Então vamos entender que nada disso é a respeito de idade, mas sim a respeito de quem somos e como estamos no Espírito. Não importa a nossa idade, no Espírito podemos ter força para governar e conquistar. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os Anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué capítulo 14, versículos 11 e 12. Caleb e Josué, como vimos na característica 7, tinham neles um espírito diferente, tinham atitude, estavam preparados para governar e tinham autoridade e poder. Quero perguntar-lhe algo. Quando Caleb fala sobre sair e entrar, de onde você acha que ele estava saindo e entrando? Era das dimensões celestes, pois era de lá que sua força vinha. Se você subir aos céus e descer, você será capaz de seguir em frente, como vimos antes. Uma das coisas que realmente gosto a respeito de Caleb é onde ele foi quando saiu para guerrear, para as montanhas. Dá-me este monte, porque nos montes, nas montanhas, entendemos que se trata de um lugar de autoridade. Era onde os gigantes estavam. Ele não foi para lugares fáceis, onde quase não haveria guerra. E 35. A geração de Josué será exterminadora de gigantes e precursora para a próxima geração. Tenho uma espada que me capacita a destruir e cortar a cabeça de gigantes. Cada um de nós tem que ser um matador de gigantes. Todos vocês têm gigantes que estão ocupando seus tronos nas regiões celestes, a não ser que vocês tenham ido lá e tirado eles. Você tem que despojar o inimigo para que você possa receber sua herança. Isso é feito nas regiões celestes. E quando você destrona o inimigo na dimensão espiritual, você recebe sua herança na terra. Como precursores, nosso papel é esse. Temos que tomar nosso lugar de autoridade. Isso não pode ficar apenas na teoria. Tem que ser uma experiência real para nós, se quisermos conduzir outros para fazer o mesmo. Eu só posso falar sobre matar gigantes porque já matei um. Antes eu não poderia falar sobre isso, pois não tinha experiência. Não vou falar a vocês sobre teoria. Só vou falar a respeito de coisas que fiz e sobre lugares que fui.
Assim vocês poderão fazer o mesmo. E se você for a lugares que eu não fui e fizer coisas que eu não fiz, você poderá testemunhar a nós para que possamos ter a mesma experiência. Pois é assim que o testemunho funciona. Ele abre as portas para que outros possam experimentar o mesmo. E desta forma, vencemos pela palavra do nosso testemunho. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. Josué, capítulo 15, versículo 14. Há 9 raças de gigantes que surgiram da atividade de anjos caídos que não permaneceram no lugar que lhes era devido, como lemos em Judas. Os Néfilins não possuíam espírito humano. Então, quando morreram, foram para as regiões celestes, onde ocuparam montanhas e tronos. Se quisermos tomar posse do lugar de autoridade, temos que matar gigantes. E se quisermos receber nossa herança completa, precisamos matar dragões também. Porque se formos às regiões celestes, vamos nos deparar com eles também. Eu sei isso tudo, pode parecer estranho, mas eu já vi, então eu posso falar sobre isso. Cabe a você determinar o que você vai fazer com isso. Eu sugiro que você pergunte a Deus sobre isso e peça para Ele te mostrar. Dragões são outra tentativa de Satanás de manipular o DNA. No jardim, o fruto não se referia simplesmente a comer o fruto de uma árvore. Esse comer o fruto estava relacionado à mistura de DNA. Satanás envolveu Eva com sua sombra, e dessa maneira Caim foi concebido com um material genético diferente de Abel. Por isso Caim matou Abel, para acabar com a linhagem de Adão, e assim a linhagem reptiliana encheria a terra. O DNA é importante, porque somente o DNA poderia ocupar as dimensões dos céus e receber herança. Dessa forma, Satanás precisava de DNA. Na primeira criação, ele já havia tentado manipular o DNA e contaminou a linhagem dos dinossauros com a semente reptiliana. Quando os dinossauros morreram, seus espíritos se tornaram dragões nas regiões celestes. Os dragões ocupam nossa herança e impedem a chegada da provisão e da bênção de Deus nas nossas vidas. Por esta razão, precisamos enfrentá-los. Temos que cortar a cabeça e a cauda desses dragões e abri-los para tirar da barriga deles tudo o que eles pegaram de nós, nossos pergaminhos e tudo que o Senhor planejou para nós. Precisamos matar os gigantes para assumirmos nosso lugar de autoridade e temos que matar os dragões para receber a nossa herança. Amém.